O X volta ao Brasil. Sim, por uma decisão realmente do judiciário, o X volta ao Brasil depois daqueles 40 dias proscrito no Brasil. O Brasil entrou realmente aí para a história como aquele que bloqueia redes sociais, como em outros países bastante controversos, né? Não é à toa que uma comissão no Congresso americano já passou para votar sobre as questões de censura que o Brasil vem impondo, né? Sempre com aquela desculpa de que você tem que respeitar as leis no Brasil. Então, a questão. E o X, que não tem mediação daquele pessoal, né, que trabalha realmente para aquele lado progressista, é realmente a rede hoje onde você obtém as notícias mais contundentes em todas as partes do mundo. É pelo X, por exemplo, que você vê todos os ataques que a população na Europa tem sofrido com todos aqueles que foram levados para a Europa e hoje renegam a sociedade europeia. Você não verá isso na grande mídia. E é interessante que eu quero ver se aqueles jornalistas fofos brasileiros que repudiaram o X, mas eles acompanhavam o X, porque é dali que eles retiravam boa parte das matérias, porque é uma imprensa hoje falida, né? Eles não têm mais competência para ir atrás da informação, a partir do momento que cada um de nós, com a informação descentralizada, você com o seu celular, com a sua câmera, consegue produzir matérias jornalísticas e jogar isso na rede. Então, quando um canal tradicional de grande mídia tenta pautar uma determinada informação, você já recebeu essa informação por 10 fontes diferentes. Algumas melhores, outras piores, algumas fake e assim por diante. Mas eles simplesmente ficam desesperados, porque eles não conseguem mais centralizar, filtrar a informação que você poderia ouvir. Daí a revolta de grande parte desses jornalistas tradicionais, que eles estão vendo toda aquela receita cair, eles já não são mais necessários. Porque cada um de nós pode produzir a informação, pode divulgar essa informação, você pode coletar essa informação de vários lugares. Evidentemente que vem muito lixo também em toda essa informação, como sempre veio da grande mídia. Sempre veio grande lixo da grande mídia, filtrando e colocando informações parciais, cortando entrevistas, cortando imagens. Eu já comentei quando tem, por exemplo, uma queimada, eles focam na queimada, eles fecham a câmera. Quando vão falar do meio ambiente, quando vão falar de coisa, eles abrem a câmera até o grande angular para mostrar aquela... Então, tem toda uma técnica jornalística. Vejam as manchetes. As manchetes passaram a ser: tal coisa acontece, diz especialista. Tal coisa não sei o quê, diz especialista. Né? Então, o X, ele quebra essa lógica jornalística, né? Mesmo porque eles são todos muito mesmo remunerados. Você vê que tem jornalista aqui no Brasil que de um lado ele defende uma coisa, depois ele passa para o outro lado, ele passa a acusar o outro lado. Ele fala com toda aquela propriedade, né? Fala com toda aquela propriedade, acusando. É o jornalista palpiteiro. Antigamente você tinha o jornalista nesses canais que lhe dava a notícia. A notícia é essa, então ele lia a notícia. Agora não, agora é o jornalista palpiteiro. E aí a notícia pode ser desde uma questão de uma explosão, de um foguete, de um assassinato. O jornalista está ali qualificado para realmente dar palpite sobre a notícia, sem nenhuma responsabilidade, se foi leviano, se foi realmente... Ele não tem a menor, não. Ele simplesmente já dá o palpite. Apareceu aquela informação, ele já dá o palpite, ele fala. E quando é uma coisa que é bater em cachorro morto, aí ele sobe em cima do banquinho e fala: isso é um absurdo, porque a pessoa matou, porque a pessoa, porque foi um crime contra isso. Ele é o primeiro que realmente é o paladino da justiça, já crucificando. Ele já dá a sentença,
ele já dá realmente o veredito e tal. E muitas vezes foi descoberto ali uma coisa que aconteceu e tal, alguém falou e tal. Então é um jornalista palpiteiro. Agora o X realmente chega com a informação, você vai ter que filtrar essa informação, mas ela chega direto para você. E aí eu quero ver o que esses jornalistas fofos vão fazer, porque eles disseram que eles saíram. Ah, não, como foi banido, eles foram lá para todos aqueles concorrentes e disseram, nossa, agora está tão bom aqui, só tem a gente aqui. Não está essa coisa polarizada, não, essa coisa, a gente está, nossa, está tão bacana nessas outras redes aqui. Agora eles vão voltar? Será que eles vão voltar pro X? Evidentemente que as divulgações, as propagandas e tal caíram muito nesses locais, desses jornalistas. Então eles precisam dessas notícias. Então eu diria que eles vão voltar a coletar as informações do X, que é o grande coletador de informações descentralizadas, né? Só que com a proliferação do uso das Virtual Private Networks, as VPNs, as pessoas começam a perceber que ao se cadastrar nessas VPNs, eles começam a ter, inclusive, acesso a informações e notícias do local onde ele fixou aquela VPN. E isso bloqueia toda aquela propaganda paga que vem quando você entra num site que começa a aparecer toda aquela propaganda paga. Então, para o desespero desse pessoal, com todo esse barraco do X, se noticiou muito mais como é que você baixa e usa um VPN. E aí, a partir do momento que você passa a usar isso, até por uma questão de segurança cibernética, porque o IP não fica ligado diretamente no seu local e você pode ir trocando isso, enfim, tem várias vantagens de segurança do uso de um VPN. E aí você bloqueia aquelas notícias que vêm exatamente desses sites, porque você entra lá, num daqueles sites fofinhos, e ele já tem todos aqueles anunciantes que mostram aquelas notícias todas para você. Você utilizando o VPN, plugado em Londres, por exemplo, está plugado em Londres, você verá as notícias que estão aparecendo na rede ali, as notícias mais importantes e tal, né? E as propagandas da Inglaterra. Não fica vendo esse lixo que tem aqui no Brasil, sabe? Aquele lixo todo, né? Então há um desespero muito grande desse pessoal, por isso que eles batem, se você olhar, 11 em cada 10 desses jornalistas querem uma regulação séria, querem uma regulação. Meu direito, isso, aquilo, porque se você usar tal, o meu conteúdo e tal, não vou usar seu conteúdo, cara. Não vou usar seu conteúdo. Não vou precisar do seu conteúdo, né? Como outros lugares já tentaram fazer essa regulação e não funcionou, né? Simplesmente as plataformas disseram, tá bom, então eu não vou pagar para você, porque eu não vou nem colocar o link da matéria, do jornal tal. Então fica aí com o seu jornal decrépito aí, que não tem nem, né, 50 mil assinantes, fica aí, tá certo? Então, cada vez mais a informação ela seja gerada pelas próprias pessoas em redes, né, de grupos, e aí se fala assim, não, mas são grupos, são bolhas, mas a sociedade sempre foi feita de bolhas. A gente na sociologia aprende isso, que a primeira coisa é a clivagem social, os clusters sociais. Então isso não é novidade nenhuma, né? Talvez o jornalista tenha descoberto isso agora, né? Que tem essa clivagem, né? E as pessoas elas preferem ficar em grupos por afinidade, né? Talvez eles tenham descoberto isso agora, né? Tá certo? Então, mais uma vez, peço, se inscreva aqui no Modernidade Ciência, acione o sininho para receber os próximos vídeos e apoie o canal. Grande abraço.